Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das minhas leituras do mês de abril. Eu quase consegui concluir a minha TBR do mês, consegui ler quase todos os livros que eu havia colocado, na meta de leitura pro mês, inclusive teve um livro extra. Só que nos últimos 4 dias do mês eu meio que fiquei de saco cheio e resolvi largar. Então ficou um livro sem ler, mas esse livro ele faz parte da minha meta de leitura anual, então em algum momento de 2021 eu vou ter que ler ele. Mas antes de eu começar a falar pra vocês quais foram os livros que eu realmente consegui ler e qual foi a minha opinião sobre eles, eu queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque ele é muito importante, ajuda com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E bem, se ao final desse vídeo você decidir por comprar algum desses livros que eu falar aqui, se você tivesse interessado por alguma dessas histórias, se você fizer através do meu link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, você me ajuda muito, porque eu ganho uma pequena comissão sobre todas as compras feitas através desse link e você não paga nada mais por isso. Eu resolvi começar então o mês de abril pelo que eu achei que seria o pé direito, e eu resolvi pegar um dos livros mais comentados, acho que de 2019 e de 2020. Eu vi muita gente falar bem desse livro, pelo menos as pessoas que eu sigo falaram muito bem, e eu tinha uma expectativa gigante para ele, que é O Matéria Escura do Blake Crouch. Infelizmente, o que eu encontrei aqui não chegou perto das expectativas que eu tinha pra ele e não excedeu as expectativas que eu tinha pra ele. Eu vi muita gente falando que a hora que chega no final faz um na cabeça. Não foi isso que eu senti. Eu achei a leitura bastante previsível. Tudo o que tinha aqui eu já tinha visto em outras coisas de ficção científica, como filmes, séries, desenhos e tudo mais. Então eu acho que pela primeira vez na vida eu imaginei como que seria o final do livro, eu consegui imaginar o que estava acontecendo ali e eu acabei acertando. Isso não foi positivo, pra mim pelo menos, isso foi um pouco meio, isso aqui? Tá bom então, né? Aqui, então, em Matéria Escura, a gente vai conhecer o Jason. Ele é um professor universitário que teria abandonado sua pesquisa de ciência, de ficção científica, não sei, quando era mais novo, porque a sua namorada engravidou. Ele achou, então, que constituir uma família, dar apoio para sua namorada e criar o seu filho era mais importante do que sua pesquisa. E hoje ele não se arrepende disso. Ele ama sua esposa, ele ama o seu filho, mas ele pensa assim como teria sido sua vida se ele tivesse seguido um caminho diferente. Então, em uma noite em que ele vai parabenizar um amigo por ter ganho um prêmio muito importante ali do meio da ciência, ele acaba sendo sequestrado. E quando ele acorda desse sequestro, ele ainda é o Jason, mas ele não é mais o Jason que ele costumava ser. Agora ele é o Jason que concluiu a sua pesquisa e se tornou um cientista mundialmente reconhecido, mas ele não tem mais esposa e ele não tem mais filho. Eu gostei da escrita do autor, eu gostei da forma como ele desenvolveu a história. Teve algumas partes que eu achei realmente que estava muito enrolado, estava enrolando demais. E como eu já estava sacando o que ia acontecer, eu queria que acontecesse logo e parasse de enrolar tanto. Mas tirando isso, ele não é um livro que me desagradou tanto, mas eu não consegui gostar tanto quanto outras pessoas gostaram. Eu li também nesse mês de abril Sombra e Ossos da Ali Bardugo. Eu tava muito ansiosa para fazer essa leitura. Eu queria muito ler o livro antes que a série estreasse, porque eu tava muito ansiosa para a série também. Eu já tinha visto várias fotos, vários trailers e tudo mais, e eu queria muito conhecer então a história criada pela Ali Bardugo. Aqui a gente vai acompanhar e vai conhecer a história da Alina, uma jovem órfã que cresceu então em um orfanato e de uma hora para outra ela acaba descobrindo que ela tem poderes. Nesse universo aqui, a autora ela criou alguns magos, podemos dizer que os Grishas são magos, e cada um deles é detetor de um poder elemental, vamos dizer assim. Um tem capacidade de controlar as sombras, o outro a luz, o outro o fogo, o outro o ar, e cada um deles é especialista em alguma coisa. E os Grishas, eles compõem basicamente o primeiro exército ali desse país, porque esse país ele está em guerra com os seus países vizinhos.
os países vizinhos não aceitam os grishas e tudo mais. Acontece que nesse, desgraça pouca besteira, né? Nesse país aqui há uma divisão entre ele que foi feita por um grisha das sombras há milhares de anos. E dentro dessa divisão, que é basicamente uma neblina, uma sombra gigantesca, tem monstros. Então as pessoas, para poderem atravessar o país, elas têm que passar por essa dobra das sombras, para poder chegar ali na parte talvez mais rica do país, que são os portos e tudo mais. Ou eles têm que atravessar por outros países. Então eles morrem por monstros ou eles morrem pelos seres humanos, seus vizinhos, que estão em guerra. A Alina, então, acaba de se descobrindo como conjuradora do sol e ela se vê, de repente, de uma hora para outra, como a salvadora do país. Que ela seria a única capaz de destruir a dobra e fazer com que a vida das pessoas voltem ao normal. Eu gostei muito da escrita da Leigh Bardugo, eu gostei muito dessa história, eu gostei bastante dos personagens construídos aqui, menos o Mali, né? Vamos deixar o Mali de lado. E ele foi um 5 estrelas favoritado pra mim, eu tô bastante ansiosa pela continuação. Já sei que a continuação tem alguns personagens novos, então eu tô muito curiosa pra saber como é que essa história vai continuar. Eu li também no mês de abril Fahrenheit 451, esse clássico que todo mundo fala muito bem. Infelizmente, foi mais um livro que pra mim foi um pouco decepcionante. Eu não gostei da história que o autor criou, eu não gostei dos personagens do autor, eu não gostei da crítica, a forma como ele desenvolveu a crítica que ele queria dizer. Eu achei que em alguns momentos ele foi muito infeliz na forma como ele disse as coisas que ele disse, e acabou que essa leitura ela não foi tão proveitosa pra mim e eu não consegui curtir tanto. Fahrenheit 451 vai contar a história então de um mundo que não tem mais livros, não é mais permitido que as pessoas leiam, porque a leitura ela faz com que as pessoas pensem, e as pessoas, a partir do momento que elas pensam, elas se voltam para as outras pessoas e começam a questionar as coisas. E o governo não quer mais que as pessoas questionem, ele quer que as pessoas fiquem vidradas em uma única informação que provém dele. Então as pessoas aqui, elas não leem mais, elas não vão mais ao cinema, elas não vão mais ao teatro, elas são bombardeadas dia e noite com informação e com coisas que o governo faz com que elas vejam. Na casa delas não existe silêncio, porque o silêncio faz com que a pessoa reflita. Então as pessoas aqui, elas não têm tempo para refletir. Elas são bombardeadas com mais e mais barulho, mais e mais imagem toda vez. Só que o nosso personagem principal, ele resolve querer entender o porquê que os livros são tão prejudiciais aos seres humanos como o governo faz com que as pessoas acreditem que eles são. E por que que algumas pessoas dão as suas vidas para proteger esses livros. Já que ele tem testemunhado, enquanto bombeiro, né? Já que aqui na história os bombeiros são responsáveis por queimar os livros, ele tem testemunhado então pessoas se matando, morrendo queimadas junto com seus livros, desistindo de viver porque, enfim, não querem mais viver sem os livros. E aí ele começa a roubar livros para tentar entender isso, mas até em momento ele não lê os livros, porque ele tem medo, ele tem receio. Só que isso acaba, obviamente, desencadeando uma série de acontecimentos e ele acaba sendo exposto e tudo mais. Meu principal problema com esse livro foi na parte em que o personagem ele fala sobre o início da queima dos livros. Ele diz que a queima dos livros não começou pelo governo, a censura não começou pelo governo, a censura começou pelas pessoas e pelas minorias. As minorias, então, incomodadas com obras que não eram representativas o suficiente, elas começaram a reclamar desses livros e elas foram arrancando páginas e páginas dos livros que elas não gostavam, ou que elas não achavam adequado, e até que não sobrasse nada. E o governo se aproveitou disso, obviamente, para então censurar os autores, os livros, até que não sobrasse mais nada. Obviamente que essa fala ela é dita por um antagonista do livro, ele não é dita pelo herói ali do livro, mas me incomodou, e me incomodou mais ainda
um pós-fácil do autor em que ele tá putaço, ele tá muito puto, porque as pessoas estão pedindo mais representatividade nos livros, porque as pessoas estão incomodadas com a forma com que os autores têm escrito suas obras e têm sugerido mudanças, e ele não concorda. Ele acha que a obra escrita pelo autor, ela é impassível de alteração, de edição, e que as pessoas, se quiserem uma obra mais inclusiva, que escrevam a sua. Foi isso que eu entendi. E foi isso que eu não gostei, foi isso que ficou gravado na minha cabeça, no meu coração. Eu particularmente não gostei. Cheguei a conversar com algumas pessoas a respeito desse livro, me disseram que eu entendi errado, mas enfim, eu particularmente não curti. Outra leitura que eu fiz no mês de abril foi A Garota que Não Se Calou, livro da Abidaré, acho que é assim que se pronuncia o nome da autora. Esse aqui é o livro que veio pela tag Inéditos no mês de abril. É uma leitura que eu curti muito ter feito, eu gostei bastante dessa leitura aqui. Eu ainda não fiz uma vídeo resenha exclusiva pra ele, mas pretendo fazer, já tô criando o roteiro. Foi uma leitura que eu fiz muito rápido, eu li muito rápido, eu queria saber muito como é que isso ia acabar, mas não é uma leitura muito fácil de se fazer. Já fica aqui o aviso de gatilho de estupro, de assédio sexual, assédio moral, violência física e violência psicológica. Mas aqui a gente vai conhecer a Duni. A Duni é uma garota de 14 anos que mora em um bairro pobre da Nigéria. Lá eles ainda cultuam como costume casar as meninas desde novas, desde os seus 13, 14 anos, desde que elas se tornam mocinhas, né, desde que elas menstruam, em troca de dinheiro. Então os pais, eles vendem as suas filhas, porque as filhas, elas vão ter filhos e assim os homens querem ter filhos homens. E é esse o motivo da venda de Aduni. O pai dela já não consegue mais sustentar a família, tá devendo aluguel, eles vão ser despejados. E aí, para que isso não aconteça, a Aduni então é obrigada a casar com um homem muito mais velho e se tornar a terceira esposa dele. Só que algumas coisas acabam acontecendo, algumas tragédias acabam acontecendo ali, e a Aduni foge dessa casa, foge desse bairro e é levada para Lagos. Lagos seria a cidade grande ali da Nigéria, eu não sei se é a capital, confesso que eu não fui pesquisar, me desculpem, para ser empregada doméstica em uma mansão de uma milionária da alta costura. Só que a Duni não se conforma com esse fim para ela não se conforma com essa situação. A Duni, ela foi levada a crer pela sua mãe que ela podia estudar e que ela podia ser mais do que aquilo, então é isso que ela quer pra vida dela. E pra finalizar o mês, eu li então Enfim Capivaras, da Luisa Geisler. Esse que é outro livro que eu tava muito ansiosa pra fazer a leitura, mas eu não sabia do que falava. Eu tinha visto algumas pessoas falando muito bem desse livro, e a minha curiosidade a respeito dele começou quando ele foi censurado por um vereador. A escola, uma escola de uma cidade aí, não lembro qual escola que era, nem que cidade que era, havia escolhido esse livro para fazer parte da leitura para os adolescentes, e um dos vereadores, que é cristão, parece, ele censurou o livro porque o livro tem palavrões, e os adolescentes na história, eles fazem uso extremamente abusivo de álcool, então ele achou que essa leitura não seria adequada e ele resolveu censurar o livro. Isso saiu em vários jornais, várias pessoas comentaram sobre isso, e eu lembro que na época eu ouvi um podcast falando a respeito dessa situação e também da história, mas eu não me lembrava do que falava a história. Esse livro é curtinho, ele tem em média 140 páginas, mas foi uma leitura bem arrastada de fazer. Não é uma leitura que eu curti, talvez porque eu não seja exatamente o público-alvo do livro. Aqui a gente tem um grupo de adolescentes que gira em torno ali de 16, 17 anos, que moram no interior de Minas Gerais. E um desses adolescentes, um dos amigos ali, ele tem fama de ser muito mentiroso. E acontece que um dia ele resolve virar para os amigos e falar que ele ganhou uma capivara como pet, né? Ele teria então uma capivara de animal de estimação. Os amigos não acreditam e resolvem tirar a prova, vão até a casa dele. Chegando lá, obviamente ele vira e fala que a capivara fugiu. E os amigos falam, então vamos procurar a capivara, entra aqui no carro, vamos atrás da capivara. E eles resolvem percorrer a cidade inteira e os sítios, tudo, atrás da capivara. Só que o carro resolve parar de funcionar. O carro morre e não pega mais. Como a gente tá falando de adolescentes e não mecânicos, eles não sabem o que fazer com o carro, eles estão num lugar em que o sinal de telefone não funciona.
não há sinal, né, de telefone, e eles resolvem beber pra cacete e comer muita porcaria na beira da estrada. Então eles se empanturram de cerveja quente, de vodka, de uísque, fandangos, esperando que alguém vá salvar eles. Num determinado momento da noite, no meio depois de tanta conversa que eles têm, eles resolvem se enfurnar no meio do mato, no meio da floresta, e ir até um sítio que tem um monte de capivara e que eles acreditam que a capivara do menino tá lá. A história não é sobre a capivara, a busca da capivara, mas a história é sobre o que acontece com esses adolescentes enquanto eles estão nessa busca. Porque eles vão ter ali muitos momentos de reflexão, de conversa, de exposição de sentimentos, de exposição de pensamentos, e vai falar muito sobre amizade, sobre família, mas não sobre a capivara. E isso não é exatamente uma frustração da minha parte, uma vez que eu não sabia nem por que o título do livro era, enfim, Capivaras. Mas tudo bem. Acontece que o drama e o dilema desses adolescentes não faz mais parte do meu dia a dia, não faz parte do meu cotidiano. Eu olho para esse drama que eles fazem e eu falo, meu Deus, alguém, pelo amor de Deus, ensina essa criança a lidar com isso, porque não é assim. Não precisa dessa tempestade toda, né? Mas são adolescentes. Então, a leitura pra mim, ela não foi interessante e ela não foi legal, porque eu não consegui me identificar com os personagens, eu não consegui me identificar com o drama deles, eu não consegui me identificar com as ações deles e nem nada do tipo, e eu só fiquei com pena da coitada da capivara até o final do livro. Então esse foi o meu mês de leitura, eu espero que vocês tenham gostado e me contem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros e qual foi a opinião de vocês sobre essas histórias. Eu vou gostar bastante de saber. Não se esqueçam também de deixar um like antes de sair, ele é muito importante, ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!